todos, sejam muito bem-vindos à primeira aula do terceiro módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e também o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, os desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. Na última reportagem da série sobre o ESG, vamos abordar o indicador de governança corporativa. Você sabe o que é isso? É todo o procedimento de gestão, onde os processos, as regras de uma empresa que, se bem trabalhados, dão mais segurança ao colaborador, impactam na produtividade e aumentam a confiança diante do mercado. Ela tem um estilo de liderança próprio. É pulso firme, autêntica, detalhista e inteligente. Nessa indústria gráfica com mais de 200 colaboradores, a Régia está no comando. Por competência e experiência, já são mais de 20 anos de gestão. E foi ela quem deu os primeiros passos na implantação de boas práticas ESG na indústria gráfica amazonense. A empresa procura adotar regras muito precisas, e procedimentos para fazer o certo desde o começo, para a gente produzir a embalagem, aquela embalagem para chegar lá para vocês. Eu costumo brincar aqui com o colaborador que eu falo assim, se você for no shopping passear e você vê aquela caixinha que passou pela sua mão e não te der um orgulho de ter feito aquela caixinha, você está no lugar errado. O aspecto governança dentro do conjunto de práticas ESG é a base dos outros indicadores, social e ambiental. Dentro desse contexto, a empresa criou o próprio código de ética, com o objetivo de valorizar a integridade humana, tanto dos colaboradores e público interno, quanto da comunidade em que está inserida, e transparência corporativa. A gente procura adotar tudo isso na inclusão dos colaboradores, no acolhimento, no envolvimento, para que todos se sintam bem, e tudo isso aqui dentro da empresa. A governança corporativa é como o fio condutor que liga todas as operações de uma empresa, fazendo com que se cumpra o seu planejamento estratégico, buscando sempre minimizar os impactos negativos e consolidar os resultados positivos. E tudo isso com transparência. Um olhar cuidadoso para os colaboradores, a preocupação com a capacitação e clima organizacional podem fazer a diferença em dados práticos como a produtividade das equipes. Pesquisas em RH mostram que as empresas que não estão preocupadas com essas práticas já estão sofrendo perdas. A queda média de 40% a 50% de produtividade é o percentual que muitas empresas têm mostrado através de pesquisas de empresas de RH, que mostram empresas, organizações que muitas vezes não têm esse alinhamento interno, seja por comportamento, seja por concordância, ou ideias diferentes. Produtividade baixa, a empresa vai perder, vai ganhar menos. O ESG ele tem que estar intrínseco. Quem é inteligente, ou aquele empresário, aquele empreendedor que é inteligente, ele vai fazer a coisa certa e com certeza ele vai ter mercado para isso. Então tem que fazer a coisa certa, é o que nós só temos a ganhar com isso. E na aula de hoje vamos falar e explicar sobre a gestão de risco. Para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. O Guilherme é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Bom, quais fatores compõem uma boa gestão de riscos? Identificar o que pode dar errado é essencial para que a gente fale de risco, tá? Como mencionado anteriormente, mas aqui eu acho que é um ponto fundamental para ser colocado, um problema, ele só existe quando ele é percebido, tá? Sem a percepção do problema, ele simplesmente deixa de existir, tá? Isso é um conceito básico e que a gente deve levar sempre quando a gente fala de gestão de riscos e gestão de impactos, tá? A gestão de risco, ela perpassa por saber quais as consequências de alguma coisa dar errado e decidir o que pode ser feito para reduzir a possibilidade dessa coisa dar errado.
E então esse risco ele sempre vai estar existente, seja na parte de investimento ou em processos industriais ou em qualquer tipo de processo produtivo. Mas e se mesmo eu gerenciando esses riscos, eu identificando o problema, acontecer alguma coisa de errado? As coisas elas podem eventualmente sim dar errado, mesmo você fazendo isso, tudo o que você pode, né, de maneira correta. As coisas podem eventualmente sair não como planejado e aí gerar, concretizar o risco de fato. Então, o que a gente pode fazer é certificar-se de que o impacto seja mantido o mínimo possível e identificar o que pode dar certo também, para potencializar esse benefício de forma que, quando alguma coisa aconteça errado, a gente tem diversas outras coisas positivas para minimizar esse impacto, tá? Os procedimentos de gestão de riscos, eles são muito semelhantes aos procedimentos de gestão de projetos, tá? E vocês vão perceber isso para quem conhece mais essa área de gestão de projetos. A identificação do risco, ele passa por, de fato, identificar, né, dentro do escopo de gestão de riscos, avaliar esse risco, ou seja, quantificar, né, quais que são as prioridades, qual que é o risco maior ou menor, naquela mesma contabilidade, na mesma contabilização de magnitude do impacto vezes a probabilidade de ocorrência, tá? A partir disso, a gente se planeja principalmente olhando para os riscos principais ali hierarquizados e implementa o planejamento de fato. E aí ele volta para o ciclo anterior, né? Poxa, eu implementei já o que foi planejado, eu já implementei a solução através de um projeto, eu vou identificar possíveis falhas nesse projeto como um ciclo mesmo, que não se encerra como um PDCA, para quem é de gestão de projetos, de forma que a gente tenha uma melhoria contínua. E entre esses intervalos de identificar, avaliar, planejar e implementar, a gente sempre mantém uma comunicação ativa, que é fundamental quando a gente fala de gestão de riscos, tá? As técnicas básicas recomendadas para identificar os riscos são boas práticas, então revisar as lições aprendidas para o fluxo de trabalho de perfis semelhantes para determinar onde estão as incertezas e ver quais ameaças e oportunidades as impactaram. Listas de prompt de risco, ou seja, examine a lista de prompt de risco, né, todos esses riscos que foram elencados no contexto do fluxo de trabalho para determinar se alguma das áreas de risco definidas pode ser aplicável. Esta lista detalha os tipos de riscos conhecidos que devem ser considerados ao determinar os riscos e se enquadram nos títulos, tá? E um brainstorming, né, para justamente conversar com diversos organismos, diversas áreas internas da empresa, com grupos de usuários, grupo de desenvolvimento, executivos, finanças, RH, SG, entre outras, para a gente ter mais opiniões a respeito de determinado risco. Quando a gente fala de pedir opiniões e fazer um brainstorming, a gente está falando de se conectar com diversas áreas com expertise diferentes. Portanto, a gente tem uma diversidade de pessoas ali para tratar do risco. A ideia é que, quanto maior o número de pessoas trabalhando dentro do projeto de contenção de risco, o nosso risco vai diminuir porque a gente tem vários pontos de vista diferentes, tá? Em finanças, o projeto sempre deve estar correto dentro do orçamento e dentro da tolerância. Há algum custo excepcional que não foi previsto, ou seja, do ponto de vista financeiro, a gente tem um projeto que ele está orçado conforme a nossa tolerância de risco. Aquele projeto, ele gerou algum custo excepcional que não foi previsto antes dentro do nosso escopo de projeto. Portanto, a gente deve voltar naquele ciclo de identificação do risco, assim como no ciclo de identificação do projeto, para que esse erro não ocorra novamente. E em relação à performance, é o número de questões levantadas acima do esperado ou maior do que já foi experimentado em resultados anteriores. Há uma alta porcentagem de problemas que não são resolvidos? Esse é um questionamento muito importante para a gente colocar dentro de gestão de riscos. E demora mais tempo para resolver os problemas do que normalmente seria esperado. Ou seja, a partir do momento que a gente quantificou e fez um planejamento, de fato aquele problema foi resolvido no escopo de gestão de riscos que a gente identificou ou não, ele demorou mais.
E muitos desses problemas eles não foram resolvidos. Poxa, se não foram resolvidos, aumentou-se o risco, tá? Então a gente tem que novamente voltar no ciclo de risco ali para melhorar essa performance. Os riscos, eles podem ser categorizados em uma relação ao impacto potencial para o negócio em uma escala de 1 a 10, sendo 1 menor impacto e 10 o maior impacto. O impacto de risco e a probabilidade de risco serão, então, multiplicados para uma pontuação de risco total, sendo 1 o menor valor possível e 100 o maior valor possível. Ou seja, eu classifico semelhante àquilo que a gente fez na gestão de impactos, tá? O impacto de risco versus a probabilidade de riscos, eu multiplico um pelo outro. Se cada um dos dois tiver uma pontuação 1, eu vou ter o valor final como 1. Se cada um tiver a pontuação como 10, eu vou ter o valor final 100, tá? E aí a gente gera a matriz de riscos clássica, tá? Onde tem em uma vertente ali o impacto e a probabilidade, tá? E aí a gente coloca, eu estou usando um exemplo aqui de insignificante, pequeno, médio, grande, muito grande, mas aqui a gente pode simplificar para baixo, médio e alto, pequeno, médio, grande, muito grande, como preferir serem feitos, tá? E aí, como vocês podem perceber, a concentração deve estar em riscos vermelhos, pois estes têm a maior chance de surgir e provavelmente impactarão de forma mais severa. E deve-se considerar os riscos amarelos e os riscos verdes a partir de manter o risco em um nível tão baixo quanto ao custo-benefício, estar preparado para responder ao risco caso seu nível de gravidade aumente durante o exercício e certificar-se de que os riscos verdes ou amarelos não aumentem, até chegando ao vermelho, né, onde seria algo muito mais grave, tá? Os riscos eles são pontuados em uma escala de 1 a 100, sendo 100 o maior risco. Riscos com pontuação superior a 60 devem ser observados e reportados à gestão corporativa para informações. Já os riscos devem ser escalados para a gestão corporativa imediatamente, a ponto que quando ele excede o número 80, né? E a tolerância será empregada quando necessário para minimizar os impactos dos riscos. Então, normalmente dentro de gestão de riscos, a gente faz essa classificação que eu demonstrei para vocês, né? Essa multiplicação de impacto de risco vezes a probabilidade de risco, né? A probabilidade de ocorrência, e a gente chega no valor de risco final. O 60 é quando a gente começa a se preocupar. E o 80 é quando é muito preocupante, tá? Então, é importante que se tenha essa base para entender ali a partir de que momento é o nosso apetite de risco. O apetite de risco ele é uma coisa utilizada também no mundo dos investimentos e quer dizer o quanto que a pessoa física ou jurídica está disposta a aderir àquele risco, né? Então, tem empresas que têm um perfil de aderência de risco muito maior, um apetite de risco maior, portanto, que terão uma linha de aceitação do risco muito maior. Talvez o 80 seja um número que para a empresa não tem grande valia, tá? E o orçamento de risco não há orçamento específico para o risco. Ele deve notar que pode haver alguns riscos que requerem um orçamento separado, por exemplo, seguros contra implicações financeiras de riscos, tá? Assim, o mapa de risco ele passa a ser uma metodologia relevante para o desenvolvimento de estratégia da empresa. Fundamental que seja, né? E um exercício de reflexão aqui para vocês, tá? Eu quero que vocês reflitam de acordo com a vivência de vocês, de acordo com a realidade de vocês. Analise áreas potenciais que sua empresa precisa identificar os riscos de forma criteriosa, a fim de estabelecer ou reestruturar potenciais processos, cadeia de valores, políticas, incluindo aqui os mecanismos de controles e monitoramento, caso existam. Proponho que vocês pensem em tipos de negócio que vocês já conhecem, já têm experiência, já conheceram na prática, tá? Considerando o seu ambiente regulatório, o potencial do impacto e a probabilidade de ocorrência de cada situação. Façam um exercício aí, pensem como vocês classificariam cada risco, multipliquem os fatores que eu mencionei de probabilidade de risco, vezes o impacto desse risco, vão gerando esses números de 1 a 100, tá? Faça um exercício que é um exercício bem interessante, que vocês vão ver que na prática ele é importante e ele é complexo. E quando a gente fala de orçamento de risco, que não existe um orçamento específico, pensem como vocês fariam para orçar
um valor para esse tipo de risco, para vocês diminuírem ao máximo possível, tá? E aí, a sua tolerância de risco é que vai mandar. Cada pessoa física também tem uma tolerância de risco, é por isso que é importante a gente fazer a gestão de risco no conjunto. Agora, indo para a parte prática, vou dar alguns exemplos de áreas de riscos a serem analisados e compreendidos para estabelecimento de metas concretas, tá? A respeito de gestão de riscos. Falando de competitividade, riscos potenciais de práticas comerciais que venham a infringir as legislações de defesa comercial, práticas de cartel e riscos inerentes à área de formação de preços e comportamentos de relacionamento com competidores, é uma área bem preocupante, é um tipo de risco de compliance que ocorre muito nas empresas, por isso é fundamental que esteja dentro de uma prática de gestão de riscos. Outro fator são os próprios contratos, né? Que são nada mais entre ali os riscos relacionados a contratos que definem as normas comerciais e os de tipo de serviço, formação de preços, escolha dos provedores e clientes, procedimento interno de licitação, outra coisa que também é bem amplo e que sempre acontece algum processo de corrupção, por isso um olhar de gestão de risco para essa área, tá? Política da informação também é algo importante, que são os riscos à integridade, uso restrito e privilegiado, confidencialidade de registro da empresa, identificação e catálogo de documentos. Mencionando outras coisas aqui para vocês que entram na prática de gestão de riscos, retenção de documentos, ou seja, riscos relacionados ao gerenciamento e armazenamento de dados em cumprimento às políticas da empresa, declaração de impostos, algo que é sempre muito complicado, porque a gente sabe que a legislação tributária do Brasil é uma coisa complexa. Suborno, que a gente já falou um pouco aqui no tema acima e que sempre acontece bastante, então é um tipo de coisa que tem que se ter uma política de compliance a respeito e medidas que contenham esse tipo de risco. Riscos de reputação, que aí vão englobar tudo isso e mais um pouco, sobretudo que por conta do prejuízo à imagem da companhia, que vai bater ali com seus stakeholders, vai mexer fundamentalmente nas finanças da companhia. Direitos humanos e de inclusão social, pauta fundamental nos dias de hoje, que a gente vê uma pressão social muito grande, uma preocupação muito grande com esses temas. Recuperação de crédito de fornecedores e clientes, ou seja, riscos relacionados à concessão de descontos e garantias com parceiros, clientes e fornecedores, negociação de dívidas e créditos devidos, concessão de linhas de crédito se aplicáveis, práticas de vendas, que entram também nessa modalidade de suborno, de realização de negócio, alocação de recursos, relacionamento com clientes que não respeitem as diretrizes comerciais das empresas ou aqueles relacionados às práticas de livre concorrência. Informações confidenciais, certas empresas têm uma série de informações confidenciais da população, e isso tem que ter, a partir da LGPD, uma confidencialidade bem grande. Temas regulatórios, que entra um pouco de tudo isso que eu já falei, muito mais, né? Ou seja, basicamente respeitar as legislações que aqui o seu negócio são aplicáveis. E imóveis e taxas relacionáveis, que são riscos associados à não regularização dos ativos da empresa perante aos órgãos competentes ou não cumprimento de obrigações tributárias relativas aos bens da empresa, tá? Agora, a gente também tem alguns riscos de ética e conduta empresarial, que são riscos associados à estrutura de compliance de fato, formação de comitês, canal de denúncia, processos de investigação. Tudo isso é importante para a gente ter um mecanismo de gestão de riscos e gestão de reclamações que estejam abertos e se comuniquem com os stakeholders, parceiros e intermediários que atuem na cadeia de valores, ou seja, riscos relacionados com a contratação de parceiros, intermediários e que integram com o governo ou agentes reguladores, ou seja, como que está a sua cadeia de fornecedores. Às vezes, dependendo da cadeia, você não conhece todo mundo. A gente viu escândalos recentes aqui no Brasil a respeito de cadeia de fornecedores. Uso inadequado dos equipamentos e ativos da empresa, ou seja, riscos sobre o uso incorreto dos equipamentos e as ferramentas corporativas, e as despesas ou entretenimento oferecida aos clientes e fornecedores. Prática também bem comum nas empresas, né? Bom, essa análise dos riscos, ela deve ser dinâmica e orgânica, tá? Apesar de todos esses temas que eu falei para você, a ideia é que a gente facilite essa gestão de risco e sempre haja uma comunicação. E, por sua vez, ela deve ser incorporada na rotina para melhor avaliação da efetividade dos riscos estruturados.
O resultado da autoanálise, juntamente com um plano de ação, será importante também para a gente estabelecer diretrizes ESG da empresa. E qual que é a postura frente aos riscos e alta gestão? Bom, considera um exemplo aqui, vamos pensar, considera um exemplo de 2 CEOs aqui de perfis diferentes, tá? Esses CEOs, eles trabalham em empresas do mesmo setor, que são aprovados pelo Conselho Administrativo e assumem riscos semelhantes e compartilham um apetite de risco semelhante, tá? O primeiro CEO, ele construiu uma cultura em todos os níveis da organização e que premia estar à frente das tendências do mercado. Isso pode significar reunir um grupo de pares executivos para discutir questões enfrentadas por toda a indústria ou responder a tendências regulatórias com antecedência, por exemplo, sobre riscos ESG integrados aos riscos de capital e liquidez. Então, foi um pouco do que a gente discutiu do módulo anterior, de que o que é preponderante para os CEOs é eles saírem à frente no mercado, portanto, fazerem um bom trabalho de base a respeito dos seus impactos, da sua materialidade e da gestão de risco. Com isso, ele pode tomar medidas de forma antecipada e sair na frente no mercado. Já a postura de um outro CEO, ele assume que, se virmos esses riscos, identificamos e dimensionamos, então, mesmo que seja horrível, seremos capazes de administrá-los. Onde o risco não podem ser dimensionados, eles são pelo menos discutidos em termos qualitativos, tá? Então, essa é a postura do primeiro CEO, perdão. A postura do primeiro CEO é que, poxa, vamos fazer um bom trabalho de gestão de riscos, vamos dimensionar esses riscos, e se ele de fato vir a se concretizar, a gente ao menos discute ele e já tem planos para ele não ter uma escala, não ser tão horrível, né? Já o segundo CEO, em contraste, ele tem uma cultura reativa e recuada, focada em ficar longe de problemas, garantindo a conformidade regulatória e certificando-se de que todos os checklists sejam marcados. Então lembram-se, na primeira aula, quando a gente falou dos estágios do ESG, esse CEO aqui, ele está no segundo estágio, quando ele quer apenas manter a conformidade regulatória, tá? Ele não vai ficar fazendo uma gestão de riscos que problemas que nunca aconteceram. Isso aqui nunca aconteceu na companhia, eu não vou olhar para isso, tá? Bom, seus diretores, eles geralmente se contentam em acompanhar o grupo nas questões de gestão de risco, preferindo esperar por críticas regulatórias ou repreensão antes de atualizar as práticas abaixo da média. Eles têm medo de saber o que não sabem e temem a reação do conselho, dos reguladores e dos investimentos. Muitos preferem ignorar comportamentos indesejáveis porque não sabem como gerenciá-los e porque gerenciá-los exigiria tempo e poderia afetar sua base de custos, tá? Então, aqui a gente está dizendo o seguinte, poxa, não vamos mexer no que está quieto, tá? Se houver alguma mudança regulatória, a gente corre atrás. Se a gente vê que vai dar algum problema de fato, aí a gente corre atrás. Vamos se manter aqui inertes, porque tem coisa que, aquele ditado popular, quanto mais mexe, mais fede, né? E isso pode afetar diretamente a base de custo desses diretores e que, fundamentalmente, também pode afetar os seus ganhos, né? Os seus PLR, os seus bônus, etc. Então, essa postura dessa organização vamos esperar até que realmente precisemos lidar com essas coisas desagradáveis, porque são anomalias que podem acabar não sendo nada. Como você deve ter imaginado, o segundo CEO já não consegue mais varrer facilmente os riscos ESG para debaixo do tapete, porque esses riscos eles já estão no holofote, já estão no mercado, não foi realizado um trabalho para a identificação desses riscos, portanto, eles não têm uma estratégia ESG. E na aula de hoje aprendemos sobre a gestão de riscos e como ela aborda a importância de identificar, avaliar e tratar os riscos para minimizar seus impactos negativos em projetos e processos. Em seguida, entendemos como os riscos são classificados em categorias, o que facilita a sua análise e a mitigação. Aprendemos também que o planejamento das estratégias de riscos envolve a definição de como lidar com esses riscos podem ser identificados,
com opções de como evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco, dependendo de sua natureza. O primeiro episódio do terceiro módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente no segundo episódio, onde vamos nos aprofundar ainda mais nas gestões de risco.